colocou no nosso coração, né? De ter mais cafés como este. Mas como eu amo esse lugar que eu digo para Márcia, no qual na oportunidade eu já agradeço, a Márcia e a Marta, né? Porque é delas, né? Esse espaço é da família, tem uma história muito linda. E eu sempre brinco com elas que eu tenho uma parte desse engenho aqui também. Nem que seja só de coração, mas é muito fato isso. Porque nós somos primas, os nossos avós, né, são irmãos. E o engenho de farinha com a nossa história é muito afetivo, é muito próximo. Nós, né, com o avô Nequinha Reis, para quem não sabe, ele que morreu por seus quase 107 anos. O pai do meu pai e do pai da Tiara. E ele não tinha engenho, mas ele vinha aqui fazer farinha no engenho do tio Luiz também, né, que era irmão deles também. E eu acho que a melhor pessoa para contar um pouquinho dessa história, já que a gente já convidou Jesus para estar aqui nesse lugar, é a Marta. Porque a Marta, a Márcia, elas viveram isso de perto, né? Por mais de sua prima mais novinha ali, da família, assim, não vivi essa geração, mas lembro muito bem das histórias e tenho muito amor por elas. Então a Marta vai contar um pouquinho da história e do processo. A Márcia vai ligar também depois. Fica à vontade. Sinta-se em casa, Marta. Marta. Boa noite para todos, né? Se sintam à vontade. E a história, eu já até comentei ali com a dona Gracinha, com a Regina, a história do engenho, assim, vem muito além do pai, né? Porque o Manuel é o meu pai. O meu avô paterno tinha engenho de farinha lá no Moura. O meu avô materno tinha engenho de açúcar na Nova Descoberta. E o pai e a mãe, eles começaram a namorar lá no meados de 1960 e pouco. Em 1969 eles casaram e foram morar no Moura. O pai é agricultor, plantava, na época plantava cana para usate também, né? Mas sempre viveu da agricultura. E aí a Márcia nasceu no Moura, Marcos e eu nasci em 1974. Em 4 anos nós se mudamos para o Areião. O pai comprou essa terra e aí ele pegou, fez uma casa aqui, né? Que na verdade não era casa, era Paiol. Era o paiol. E a gente veio morar no paiol. Mas o paiol, claro, uma casa de madeira, né? Que até tem uma foto que depois a Márcia pode mostrar, que eu mandei agora para ela. E aí, em seguida, ele comprou um engenho de farinha e montou. Então, eu lembro, assim, que quando ele falava, eu preciso de dinheiro, a renda que ele tinha era essa. Né? Claro, o pai tinha gado, o pai tinha aves, ele plantava arroz, plantava milho, plantava amendoim, tudo vinha da terra. E era tipo, né? Era tudo limpo, tudo muito bem cuidado, na época não tinha maquinário a gasolina, elétrico, como tinha hoje, né? A única coisa que ele tinha era uma tobata, que ainda acabou dando um acidente e ele vendeu logo em seguida. E aí ele fazia a farinha. Só que em 1987 o pai faleceu de um acidente, né? Ele foi ver o meu avô que estava doente e faleceu do acidente. E aí a mãe continuou a lida, né? A Márcia trabalhava fora, ela ia com o Marcos para roçar, para cuidar do gado e também por muitos anos ela continuou fazendo farinha. Depois que o engenho, né, começou a fazer farinha. E que a Márcia já tinha sido reformada,